Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo de número 12. É um texto conhecido, Hebreus, lá perto de Tiago, perto da primeira epístola de João, Judas e Apocalipse. Então, se você quiser ir lá para Apocalipse, voltando, é o quarto livro, se não me falha a memória aí. Voltando de Apocalipse para o centro da Bíblia. Quantos irmãos localizam aí, Hebreus capítulo 12? Eu vou trazer dois conceitos que Deus me lembrou, colocou no meu coração essa semana, que é importante. Estamos aqui com um bom público, contando também com o público que está na live, mas ainda tem algumas cadeiras vazias. E é sempre bom lembrar que o conceito de igreja cheia não é igreja com todos os assentos ocupados. Isso é uma plateia ocupada, não é a igreja cheia. Igreja cheia, igreja você individual, quando está cheio da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, cumprindo o que está em Colossenses 3,16, habite em vós abundantemente a palavra. Então, mesmo que tenhamos aqui dois ou três, mas se todos estiverem cheios da palavra, a igreja está cheia. Amém, amado? A igreja está cheia da palavra. Diga ao irmão que está próximo a você, seja cheio da palavra. Amém? Então diz assim em Colossenses, habite em vós a palavra abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando e admoestando, com hinos, cânticos e salmos espirituais, cantando com graça em vosso coração. Então, não se esmoreça se talvez você veja algumas cadeiras vazias, ou problema de frequência. Isso existe desde da carta aos Hebreus aqui, né, que o escritor admoestava, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, mas seja uma igreja cheia da graça de Deus. Você, teu coração queimando, em todo tempo seja alvo em vosso vestido, nunca falte a veste. E o segundo conceito é que a palavra de Deus pregada não é um discurso qualquer igual a um seminário que se ministra acadêmico, uma palestra sobre qualquer tema que se tem aí no cotidiano. Quando a palavra de Deus é pregada, independente de quem esteja aqui, amados, se sou eu, pequeno vaso, pastor Daniel, os pastores daqui, pastor principal da casa, pastor Marcos, sua esposa, pastora Sandra, ou os irmãos aqui que pregam muitíssimo bem, né, o missionário Valadares, a irmã Eva e tantos outros que pregam e já pregaram aqui, tem o nosso amado irmão Tiago. Independente de quem esteja aqui, a palavra de Deus, quando ela é pregada, não é um discurso comum, ela é uma liberação espiritual, que está lá escrito no Salmo 107, 20, enviou a sua palavra e os sarou, aleluia. E quando a palavra está sendo liberada na unção de Deus, Deus está curando, Deus está sarando, Deus está admoestando, Deus está edificando, Deus está consolando, e você que é cristão sabe que já recebeu muito de Deus, em mensagens que você escutou, quantas vezes você entra com uma dúvida, com um problema, e você sai com um direcionamento, porque ali é um momento de dispensação da parte de Deus. Então não existe um lugar melhor de se estar para ouvir a palavra de Deus. Ouvir e a vossa alma viverá, diz a profecia de Isaías. E ele não estava falando de ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Porque convosco fareis um sacrifício eterno, dando as firmes beneficências de Davi. Mas indo aqui, Hebreus, já deu tempo suficiente para os irmãos acharem, amém? Hebreus 12, a partir do verso 1, diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, diga comigo, grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Versículo 2, leio vocês, vamos lá? Já. Aleluia. Olhando firmemente para Jesus. Recline a tua cabeça, Pai, graças te damos, porque, ó Deus, estamos no melhor lugar. Como diz a tua palavra, que melhor está até que fosse a porta da casa do Senhor, do que em outra parte 1000 vezes. Mas nós não estamos à porta, nós adentramos
não só a casa física, o local da reunião, mas adentramos o Santo dos Santos. Como diz os escritores hebreus, tendo autoridade e ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue. Retenhamos firme a confissão da esperança, pois o fiel é que fez a promessa. E agora na tua presença, fala conosco, que eu diminua e que o Senhor cresça, ó Pai, porque eu sou apenas um instrumento, mas tu és tudo. Glória a ti eternamente, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, todos os atributos de glória a ti, desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Amados, é muito conhecido e difundido, preste atenção, uma programação televisiva no mundo inteiro, que faz parte de uma programação conhecida no mundo como reality show, que é show de realidade, traduzindo do inglês, diferentemente de novelas, de filmes, que são situações de ficções, encenação. Os realities, eles são simulações, não digo simulações, mas eles são uma situação real em que as pessoas são testadas nos seus temperamentos, e isso dá milhões de audiência no mundo inteiro. Entre esses reality, muito conhecido, o famoso da Rede Globo aí, BBB, que é Big Brother Brasil, que coloca pessoas de vários temperamentos numa casa confinado por 3 meses, e as pessoas vai ter toda sorte de problema, porque onde há pessoas, né, irritações, briga, e aquilo, por audiência, muitas pessoas até ficam ali presas, dias e por dias, até naquela coisa. Eu nunca assisti, não aconselho que ninguém assista, porque tem muito pouco a acrescentar. Muito melhor a palavra de Deus vir à casa do Senhor, porque são situações eternas. Mas a palavra diz, granjeai amigos com tesouros da impiedade, ou seja, os exemplos, às vezes, da vida cotidiana, serve para nos alertar a nossa posição espiritual, e é isso que eu quero fazer nesta manhã. Então eu quero trazer esta situação do reality para este texto, que é um show de realidade também, mas espiritual e universal. Preste atenção que o que lemos, que escreveu os Hebreus, portanto nós também, pois que estamos rodeados, eu, você, cada um de nós cristãos, aqui em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, estamos rodeados por grande nuvem de testemunha. Então não é BBB, mas é GNT. O que é GNT, pastor Daniel? Grande nuvem de testemunhas. E ele está alertando, já que você está sendo observado, eu posso até dizer que, quem sabe, por uma plateia muito maior do que as pessoas que estão confinadas aí nesse BBB, que parece que até começou um novo aí agora, da Rede Globo, nós estamos numa situação parecida. Só que você não está numa casa, na própria vida onde vivemos, no meio que nós vivemos, no habitat que chamamos terra, entre o seu perímetro aí, casa, igreja, escola, trabalho, há uma grande nuvem de testemunha que está olhando para nós. Olha que coisa interessante. E ele admoesta, já que você está sendo observado, ao contrário daqueles que estão lá nesse reality da Rede Globo, deixe todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E aí ele manda, para que você acerte, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que é o modelo, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia e a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus é o modelo, para nós acertarmos. Então, há um versículo que diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A coreografia, para ela ficar bonita, tem aquela irmã que é guia, né? Eu acredito que é a nossa irmã Estela, dos movimentos, e as outras ensaiam para fazer exatamente igual, para ficar sincronizado e bonito. É a mesma coisa, Jesus é o nosso guia, que diz, olha, você procede assim em cada situação. E a gente também participa aí dessa coreografia santa, que a gente diz, olha, eu quero ser igual a Cristo. Houve um livro do passado que fez muito sucesso nos anos 80, ou talvez até 70, que o autor escreveu um livro dizendo assim, em meus passos, o que faria Jesus? Para levar aquela consciência e dizer, olha, eu tenho que fazer algo, antes de eu fazer, o que é que Jesus faria? Será que Jesus roubaria? Será que Jesus defraudaria?
Será que Jesus mentia? Não. Não adianta nem aumentar essa lista. Jesus não faria nada disso, que ele é santo. Então, sede santo, assim como ele é santo. Sede santo em vossa maneira de viver, como é santo aquele que também vos chamou. Então, alerta para nós. E aí, amados, para entendermos melhor, entrarmos aqui no mistério de Deus, eu quero dividir essa grande nuvem de testemunha. Então, você, diga assim ao irmão que está prestes a você, você não é do BBB. Você é do GNT. GNT é o reality show, o show de realidade espiritual, que pega o mundo físico e o espiritual, no qual você participa e está sendo observado. Agora que o negócio vai pegar aqui. Porque Deus vai descortinar aqui e aqui a coisa vai entrar no que Deus quer nos levar. Vamos dividir essa grande nuvem de testemunhos, esse GNT, esse programa que você está participando, e só vai acabar no dia que a trombeta soar e você ser transformado num abrir e fechar de olho, num corpo igual ao Senhor, e estar com Ele, eu, você e cada um de nós que amamos a sua salvação. Então vamos dividir em testemunhas físicas e testemunhas espirituais. Entre as testemunhas físicas, você tem seus familiares que te olham de perto. Então, amado, não adianta se a gente vier à igreja, botar a Bíblia debaixo do braço, cantar, passar o dia ouvindo louvor. Se o nosso proceder não condizer com isso, os nossos familiares vão dizer, eu ser crente para ser igual a fulano aí? Então, você estará errando no seu reality show. Sabe o que acontece no reality show, quando as pessoas erram muito e a plateia não quer? Exclui ele. Então, amado, nós não queremos ser excluídos do reino de Deus, nós queremos sim ser exemplo a este mundo, como luzeiro, diz o escritor, resplandeçamos como luzeiro nesse mundo de trevas. Então, familiares, amigos, inimigos estão também olhando para nós, colegas de trabalho, escola, pessoas em geral, em todo lugar. Eu já contei aqui que um dia eu estava em um desses prédios comerciais de Salvador, e tinha algumas pessoas no elevador junto comigo subindo, e eu não conhecia ninguém. E de repente uma pessoa, uma jovem mulher, olhou para mim e disse assim, você é pastor Daniel? Eu disse, sou. Ah, pastor, que bom, eu conheço o senhor, e começou a falar, e eu nunca vi. Agora imagine se eu estivesse procedendo de forma indevida, ela talvez nem se revelasse e dizia assim, olha, pastor Daniel, esse homem não é de Deus não. Então, amado, nós estamos rodeados por grande nuvem de testemunho. Onde você vai, você está sendo observado. Saiba que isso é muito sério. Lembra do profeta Eliseu? O profeta Eliseu passava em Sunem, uma cidade do sul, lá nos termos de Israel, e uma mulher dali, sunamita, é porque habita em Sunem, junto com seu marido, não tinha filhos, era de boa posse, e ela observava todo mundo que passava, e ela disse ao seu marido, vejo que este homem que passa é um santo homem de Deus. Será que as pessoas que têm nos visto têm olhado dizendo, olha, esse homem que passa, essa mulher que passa é um santo homem, uma santa mulher de Deus? É uma preocupação que eu e você temos que ter, porque estamos rodeados por grande nuvem de testemunha. A ponto que ela disse, olha, para outro não, mas para ele aqui que passa, eu vou criar um hotel para ele aqui, um mini hotel, uma pousada. Vou construir um quarto, mobiliar. Quando ele passar aqui, eu vou dizer, pode ficar aqui. Você vai ter casa, comida, roupa lavada, você e seu servo, Geazi. E aquele desejo dela se concretizou e daquilo gerou a ela um filho. Provavelmente aquela mulher seria até estéril, mas o profeta profetizou, o que é que você precisa? Qualquer coisa, até se for necessário ao rei, porque o profeta tinha acesso ao rei, eu falo. Ela disse, não tenho necessidade de nada, ela era de boa posse. Mas Geazi disse, ela não tem filho. Então o profeta disse, olha, daqui a um tempo, a palavra um tempo na Bíblia é um ano. Por isso que a Bíblia diz, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, para falar 3 anos e meio será o reinado do anticristo, depois um tempo, 2 tempos, metade de um tempo para completar os 7 anos, né? Do reinado dele. Primeiro ele vai se revelar como algo muito bom, como se fosse até o Messias. Está pertinho, viu? Aí depois vem o segundo tempo para fechar 7. Então o tempo na Bíblia é um ano. Daqui a um ano abraçarás um filho. E assim foi. E você já conhece a história. Mas eu quero ainda citar
Abraão, que a irmã citou aqui na oração, senti até uma unção muito grande, irmã, e tomo para mim esta palavra como de Deus, usando os teus lábios, a irmã Eva, enquanto orava. Anda na minha presença e ser perfeito. É o que eu preciso cada dia. Você precisa. E Abraão, que andava na presença de Deus e buscava ser perfeito, ele deu tanto exemplo que Abimeleque, rei de Gerar, uma cidade filisteia, junto com seu general, que chamava Ficol, observou Abraão enquanto Abraão estava no Egito, que saiu da Canaã por causa da fome, foi para o Egito. Que ele chegou o momento e disse assim: olha, vejo que Deus é contigo e façamos aliança. Eu quero andar com você porque eu estou vendo que Deus é com você. Deus não é comigo, mas já que é com você, eu vou me unir a você para eu pegar a bênção na rebarba. Será que as pessoas estão dizendo assim aos nossos dias hoje: olha, eu quero andar com você, porque o mundo está difícil, tem Covid, tem H3N2, tem assalto, tem tudo, mas quero andar com você. Porque com você eu estou vendo que Deus é com você, tem proteção, tem graça, tem unção. Será que o mundo está dizendo isso, amados? É que nós temos que nos perguntar, ou a gente está só esperando Jesus voltar, despreocupado, tem crente despreocupado com tudo, não percebe que está sendo observado, e isso é um perigo, porque às vezes até nós estamos pregando com o nosso viver, e às vezes estamos dando uma pregação errônea. Ao invés de pregar Cristo com o nosso viver, estamos pregando as obras da carne com o nosso viver. E alguém já disse uma frase muito boa no passado também. Eu tenho assim a aparência de novinho, mas eu sou velho. Viu? Posso dizer, Davi, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então eu sou velho. Então, amados, é interessante, eu ia falar aqui uma coisa e escapou. Daqui a pouco o Senhor vai trazer de novo, mas traz, que Ele é fiel, se preocupe não. Ou talvez não era para dizer, né? Não é assim? Nós estamos sendo dirigidos, a Bíblia diz: se sois guiado pelo Espírito, não sou mais vós, mas o Espírito que guia. Então todo que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. Então é muito importante a gente estar nessa visão. Então, se o Senhor trazer, eu digo; se não trouxer, é porque não era para dizer. Deixa o Senhor dirigir a obra. Então nós falamos das testemunhas físicas, demos exemplo na Escritura, e das testemunhas espirituais, né? Que são agora, que eu quero citar, que é muito mais sério do que as físicas. Porque as físicas são limitadas, não são onipresentes. Mas das testemunhas espirituais nós vamos subdividir em duas. Primeiro, as testemunhas espirituais das trevas, que é Satanás e seus demônios. E as testemunhas espirituais da luz, que é a Trindade Santa e anjos de Deus. Estão todos nos observando. É muito sério isso. Então, olha o que diz a palavra: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então o Senhor está todo o tempo nos observando. E esse o anjo do Senhor, no singular, está se referindo a Cristo. Por isso que é o anjo. Ele é poderoso para estar ao lado de cada cristão no mundo inteiro, que tem 8 bilhões de pessoas, ao mesmo tempo que ele é onipresente. Então ele está nos observando. Só isso aí, amados, já nos dá uma ideia de que temos que viver uma vida reta, porque Ele está nos observando. Mas, além dele, tem anjos ministradores que Ele ordena ao nosso favor, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Esse é um outro versículo bíblico. Mas, quando nós vamos para os observadores espirituais que nos cercam do reino das trevas, a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda a derredor de vós, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. E quando diz o diabo, aí não é o diabo no singular, porque ele não é onipresente. Na verdade, ele organizou o seu reino, principado, potestade, dominador de hóspedes espiritual da maldade, para colocar em locais específicos. Então ele está observando a cada um de nós também, o que nós fazemos. Por isso, amado, que já aconteceu, preste bem atenção,
Claro que isso a gente não pode tomar como regra nem como doutrina, preste atenção. Pessoas que muitas vezes vai expulsar um demônio, e o demônio diz assim: você que faz isso, vai me expulsar? E a pessoa fica envergonhada, porque embora ele é mentiroso, quando ele fala a verdade, e a pessoa sabe que faz, a pessoa não tem autoridade para dizer: você é mentiroso porque eu nunca fiz isso, e sai em nome de Jesus. Ele às vezes mente assim para jogar um verde, para colher maduro. Mas se a pessoa tem autoridade e conhece a Deus, não. Você é mentiroso, porque a pessoa sabe que não faz aquilo. Mas eu já ouvi falar e já vi cristão, quando o diabo fala assim, ele diz: olha, pronto, eu tenho que sair daqui que eu não tenho autoridade nenhuma. Porque às vezes está sendo observado e está fazendo mesmo. E Satanás aí diz: olha, você não tem autoridade para me interpor. E isso é até bíblico, amado. Quando os filhos de Cefas foi tentar expulsar um demônio, porque via Paulo com autoridade de expulsar. E aí chega o endemoniado e disse: esconjuro-te em nome do Jesus que Paulo prega. Ou seja, não é o Jesus que eu prego, não, é o Jesus que Paulo prega. Que saia. Aí o diabo disse assim: olha, Jesus eu sei quem é, Paulo também eu sei, e vocês quem são? E disse que foi para cima dele, e eles saíram nu e ferido. Então veja que se está na Bíblia, porque pode acontecer. Então, por isso que a palavra nos admoesta: vede prudentemente como andais, não como néscio, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então você está nesse reality show espiritual. Quem sabe até você não é um apreciador assíduo do reality show, e agora você vai assistir diferente. Eu reitero que não recomendo, mas se você vai assistir diferente, olha, eu também estou aí. Então será agora que eu estou na frente da televisão assistindo isso, estou agradando a Deus? Será que aquele testemunho espiritual que está me olhando está gostando? Isso é bom? E não só isso, amado, tantas coisas que às vezes cristão assiste, e a Bíblia diz: não porás coisa má diante dos seus olhos. Então a gente tem que aprender a filtrar. Mas, amado, então voltando aqui, os opositores do mal, a elite satânica está olhando. Isso fica bem evidenciado quando nós estamos lendo o livro de Jó, agora por orientação do nosso pastor. E no livro de Jó tem algo muito interessante, lá no início, talvez você que está lendo já passou. Quando os Benai Elohim, a palavra Beni quer dizer filho, Elohim é Deus no plural, deuses. Então, se você for olhar na Bíblia hebraica, Benai Elohim quer dizer filho dos deuses, mas deuses com D maiúsculo, que é filho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o próprio Deus, ele usou esse nome primeiro, lá em Gênesis. Se você pegar uma Bíblia hebraica, e é fácil, vai achar na internet, você vai ver que o versículo de Gênesis 1:26 tem assim: e disse Elohim, os deuses, desçamos e façamos o homem. Por isso que o verbo fazer foi para o plural, façamos, porque não era só um Deus fazendo, era 3 deuses fazendo. Todo o universo foi criado assim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. E aí demonstra como foi que Elohim criou, como foi que os deuses, se referindo ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e disse Eloá, Deus, no singular: haja luz. E aí, segunda pessoa da Trindade, Cristo, por isso que o verbo haver aparece com H maiúsculo, que Cristo é o verbo de Deus na criação, fez com que a luz aparecesse. E diz que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o terceiro Deus, permita-me assim, da tríade divina, movia sobre a face das águas, fecundando. Então, na criação, houve uma ação de Elohim. Então, quando você traz o mesmo estudo cá para um plano espiritual, esse livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia, nesse plano espiritual, diz assim: vindo os Benai Elohim, a presença de Deus, os filhos de Deus, a presença de Deus, se referindo a anjos que guardam posições estratégicas no universo.
Lembre que querubim é anjo da guarda. Satanás foi um dos querubins ungidos. Então, Deus coloca anjo aí em todo o universo para guardar território. E de vez em quando eles têm que vir prestar conta. Por isso que lá na profecia de Ezequiel diz assim: eras, se referindo a Satanás, querubim ungido, estavas no Éden, que quer dizer para aí o jardim de Deus, um reino que existia aqui antes da criação de Adão, entre as pedras afogueadas, falando da esmeralda, das pedras preciosas, tinha um reino mineral aqui. Por isso que quando cava hoje, acha ouro, acha esmeralda, acha diamante embaixo. Porque já houve aqui nesta terra um reino mineral. Até que disseste em teu coração: subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Ele cobiçou a posição de Deus. Você já conhece o texto, biblicamente. Houve uma guerra no céu, ele foi expulso, precipitado aqui no reino dele, tudo se acabou. O reino que era bonito se acabou e foi para baixo. Por isso que se acha metais preciosos cavando. Então diz assim: vindo os Benai Elohim, os anjos querubim que guarda posições, à presença de Deus, veio Satanás, que também já foi anjo, no meio deles. Isso não é terreno, é espiritual. Aí Deus disse: observaste, Satanás, meu servo Jó? Aí ele diz assim: você o cerca de Sebe. A palavra Sebe no hebraico quer dizer cerca de proteção. Ou seja, você o cerca de proteção. Tudo dele está guardado? Claro que eu observei. Por isso que ele é rico, que ele é guardado, os filhos são lindos, ele é próspero. Aí Deus disse: então é por isso que você acha que ele é fiel? Então vai, tira tudo quanto ele tem e não toca na vida. Amados, em um dia, Satanás matou os filhos, acabou com gado, com cabra, camelo, e exterminou com tudo. Jó ficou pobre, só ficou Jó e a mulher. E a mulher ainda disse assim: ainda temes esse Deus? Amaldiçoe esse teu Deus e morre. E Jó disse: como fala uma tola, assim fala tu. Mas, amados, Jó ficou pobre e continuou fiel. A Bíblia diz até o que Jó fez. Prostrou-se e disse: nu ouvi esta terra, nu tornarei a ela. Deus me deu, Deus tomou, contudo bendito seja o nome do Senhor. Ele adorou na diversidade. Uma coisa muito rara, que nós precisamos aprender a fazer isso. Como fez também Abacuque, ainda aqui a figueira não floresça. De sorte, amados, que o que é que acontece? Chegou uma outra data, lá nesse plano espiritual, que os Benai Elohim foi de novo, os filhos de Deus, a presença de Deus, anjos guardadores de território. Satanás foi de novo. Deus permitiu, obviamente. Aí Deus disse: viu, Satanás, que ele continuou fiel? Aí Satanás disse assim: pele por pele o homem dará tudo. A grande riqueza do homem não é... eu falei que era Sebe, mas não é mais não. É a saúde. Aí Deus disse: então você desce, toca na saúde dele, só não tira a vida. Satanás pegou uma enfermidade terrível que da planta dos pés até o couro da cabeça havia chagas terríveis, e coçava muito, doía, tinha mau cheiro. E o melhor lugar para Jó não era na UTI. Claro que naquele tempo não havia UTI, mas não era no hospital da época, era em cima de um montulho onde tinha muitos cacos para ele se coçar. Mas o que eu quero dizer com isso tudo, eu não vou entrar na mensagem de Jó, que é muito rica, é que nós estamos sendo observados. E aí, amados, o que é importante nesse texto do escritor Hebreus: portanto, agora que estás rodeado por grande nuvem de testemunho, ele fala de deixar o embaraço, o pecado e olhar para Cristo. Isso é muito importante, porque a palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra para se manifestar a Ele. Deus se manifesta a quem é fiel, porque Deus olha o seu proceder. Se perguntasse a alguém aqui: você quer que Deus se manifeste a você, apareça a você, ou fale com você? Todo mundo quer, quem não quer? Eu quero. Você sabe qual é o princípio aí? Seja fiel, faça a diferença com o seu viver. Agora me lembrei, tá vendo? O que eu ia falar. Alguém já disse o seguinte: pregue o evangelho e, quando necessário, use as palavras. Olha que coisa profunda, mano. Eu estava falando na hora que eu esqueci disso, que não era para falar naquela hora, para falar agora, que muitos de nós, às vezes, estamos fazendo coisas
e não nos preocupamos que aquilo é uma forma de pregar. E muitas vezes usamos a palavra, ou queremos a palavra. Outro dia teve um debate de um dos grupos que eu participo na internet, a pessoa disse, não, a Bíblia está escrito, pregues, inste a tempo e a fora de tempo. Então a gente tem que pregar todo o tempo. Eu disse, amigo, a interpretação do texto não é essa não. Você tem que olhar o contexto e a harmonia das escrituras. Por isso que existe um texto chamado hermenêutica. Se você for olhar o contexto, não é que você tem que ficar falando o tempo todo. Imagine, você é caixa de um banco, e você vai ficar falando a todo mundo que você atende o tempo todo, o gerente vai dizer, tem que demitir aí, que está atrapalhando. Imagine, Camilo trabalha lá no INSS, vai ficar falando o tempo todo, desde a hora que você chega, você precisa se converter, que Jesus... Mas olha, interna porque é louco. Se eu tenho que dar exemplo, a mesma Bíblia que diz, pregue a tempo e fora de tempo, e a interpretação não é você falar o tempo todo, mas é você pregar com o seu viver. Diz assim, como maçãs de ouro em salva de prata, é a palavra dita do seu tempo. Quando você espera a oportunidade, pastor, mas não é isso não, vou provar que é. Jesus, sendo a palavra viva de Deus, chegou numa festa em Jerusalém e ficou calado. A festa tinha vários dias, ele ficou calado. Quando chegou o último dia da festa, ele ficou de pé, o povo já tinha bebido, já tinha feito tudo, já estava assim, aquele finalzinho de festa. Ele aí ficou de pé e disse assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Por que ele não ficou desde o primeiro dia da festa? Quem tem sede, vem a mim e beba, quem tem sede, vem a mim e beba. E Jesus não é abestalhado. Ele esperou a hora certa. Nas bodas de Caná, ele podia chegar dizendo, eu sou a palavra viva aqui, venha, o casamento aí, mas olhe para mim. Não, ele chegou sereno. Só a mãe que sabia quem ele era. Quando faltou o vinho, ela disse, olha, faltou o vinho, deu um jeito aí. Disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Na hora certa, ele, ser a palavra viva, chamou os serventes e disse, enche as talhas de água e leve ao mestre-sala. Então, se o próprio Jesus tinha a hora de agir, é você que vai ficar falando o dia todo, atrapalhando o seu trabalho, dando mau testemunho. Mas precisa ler a Bíblia direito. Por isso que tem que ter o ensino da palavra, a escola dominical, os mestres. Por isso que a palavra diz, a uns ele deu para apóstolo, dedo da identificação. Outros para profeta, o dedo que aponta. Outros para evangelista, o dedo maior de todos, vai longe. Outros para pastores, o dedo da aliança, onde está. Né? Diz que tem aqui na mão esquerda uma veia, uma artéria que passa aqui, ela vai até o coração. E outros para mestre, visando o aperfeiçoamento dos santos. São os 5 ministérios de Cristo. Tem que ter isso na igreja. Não cada um acha que é para fazer o que bem quer, mas não é. Então isso é muito maravilhoso, amado. Então, há tempo para tudo. Então é o momento que você fica ali, dizendo, Senhor, na hora certa, me diz o que falar. E quando você fala na hora certa, faz uma diferença muito grande. Muito grande. Mas, amados, eu quero pincelar aqui a minha homilética, para a gente terminar. Bom, já que nós estamos num reality show espiritual, que não é BBB, mas GNT, grande nuvem de testemunho, você agora vai sair daqui sabendo que você está e não tem data para acabar, só vai acabar quando Jesus voltar. Então você vai viver diferente. Você vai viver, olha, eu estou sendo observado, então eu preciso andar na linha. Porque eu tenho que pregar com o meu viver e só usar a palavra quando for necessário, quando Deus ordenar. Por isso que Abraão não falou nada ao rei de Gerar. Mas ele disse, veja que Deus é contigo. E aqueles que andam com Deus, Deus se manifesta aí, eu falei, eu quero dar um toque mais. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Noé andou com Deus, que Deus disse, eu tenho que destruir o mundo, mas eu vou me revelar a Noé, porque ele é fiel a mim. Então, tudo que Deus quer fazer, tem um versículo que eu gosto muito, diz, certamente não fará o seu Deus Todo-Poderoso coisa alguma, Amós 3,7, sem que não revele os seus segredos a seus servos, os profetas. Então, Deus tem que revelar, ele vai procurar o quê? Quem anda na linha, quem anda na santidade. Então, isso é muito sério. Então, amado, já que você e eu estamos numa grande nuvem de testemunha, nesse reality show, não dê audiência, primeiro, prazerosa ao diabo. Ele está a nos observar e ele vai se alegrar quando ele vê, dizendo, olha, aquele que diz que teme a Deus, está fazendo coisas que não deve.
quando nós agimos contra a palavra. Então, não dê audiência prazerosa ao diabo. Pelo contrário, dê audiência a Deus. Dê audiência para que o Senhor diga até a Satanás: olha, está vendo que ainda há servo meu fiel na terra? Né? Em segundo lugar, não dê audiência prazerosa aos homens. Há uma frase muito terrível, que é só usada por crente. O candobrezeiro pode matar, roubar. O espírita pode fazer o que ele bem quer. O umbandista pode fazer até um ebó. Às vezes pessoas que falam de ecumenismo, Deus é o mesmo. Mas você anda 2 quarteirão em Salvador, tem um ebó nas esquinas. Tem trabalho até para matar a gente. Não tem os autores, mas a gente sabe que tem autor, né? Ninguém se identifica, sou eu, a minha religião, mas tem lá. Mas o budista pode fazer o que for, o hinduísta. Mas se o crente fizer, o mundo já tem uma frase que já virou jargão. E é crente. Percebeu isso? Ninguém diz assim, ó, e é espírita, irmã Alessandra. Ó, e é budista. Sabe por quê? Satanás não luta contra Satanás, não, amado. Ninguém diz assim, ó, e é católico. Eu devia dizer, né? Por que é só e é cristão? É você, crente, que não pode pecar, que tem que viver uma vida reta, que tem que buscar a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu preciso ser um exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não dê audiência ao adversário. A Bíblia diz que nós temos que imitar o Senhor, andar em amor, e que nenhum desses obras da carne se nomeie em nós. Então eu citei que o Senhor, quando nos vê, há um versículo que eu gosto muito no livro de Provérbios, que diz assim: sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, diz o Senhor, para que eu tenha que responder àquele que me vituperar. O que é que Deus está dizendo? Olha, eu quero em você o exemplo, porque no dia que um filho meu errar, eu vou dizer: olha, não, você errou, mas tem esse outro filho aqui, que às vezes está numa adversidade muito maior e foi fiel. Então você podia ser fiel, você não foi porque não quis. É isso que o versículo está dizendo. Que coisa linda, né, amado? Dê audiência prazerosa ao Espírito Santo. Tanto que a palavra diz que o Espírito muitas vezes é extinto ou se entristece, porque quando ele vê que nós agimos como não devíamos agir, e o Senhor cobra de nós esta observância. Então, amado, você está sendo observado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, quando o ano é normal. Quando é bissexto, 366, você está sendo observado por essa nuvem de testemunhas, e por ela, muitas vezes nós ganhamos até vida para Cristo, pelo nosso viver. Eu já contei aqui, como é oportuno, vou contar de novo, mas isso não foi a primeira vez. Eu já flaguei minha esposa fazendo isso algumas vezes, e eu também, graças a Deus, e eu creio que você também não é diferente. Pessoa passa o troco errado, agora está mais difícil porque tudo é cartão, mas no tempo do dinheiro, pessoa passa o troco errado e te dá maior. O ímpio diria assim: ah, que bom, ganhei uma grana, né? Mas o que foi que minha esposa já fez algumas vezes, eu já vi, e eu também. O que aconteceu tem menos de 2 semanas. A gente diz: olha, está errado, você me deu a maior. A pessoa fica em tempo de dar uma vestígio. Isso não é do mundo, amado, isso é do céu. O ímpio tem que dizer assim: olha, eu quero ir para a sua igreja porque você é diferente. E não dizer como eu ser crente, prefiro estar como eu estou. Por quê? Porque o escândalo, olha, nunca teve uma época de escândalo tão grande no reino de Deus como agora. E não é porque agora o povo é pior do que antes, não, amados. É porque agora tem a internet. A internet coloca tudo que tem de bom e tem de ruim. Então, a internet exterioriza. E qualquer pessoa pode pegar um aplicativo e falar besteira, pode filmar besteira e botar na rede. E tem cristão que bota isso. Tem cristão, às vezes, que um pastor fala do outro. Misericórdia. A Bíblia diz: não tem dentre vós juízes para julgar essas coisas.
precisa procurar o ímpio, ou até agora não é nem procurar o ímpio, que aí o texto estava falando em procurar os tribunais para julgar, e não, coloca para maledicência. E aí o outro pega, passa, aí outro pega, passa. Aí fica passadores de maledicência. E o reino de Deus se desfiando. Embora o reino de Deus continue intacto, viu, amado? Deus tem os seus. Deus me deu uma mensagem poderosa essa semana. Eu só perguntei se eu para pregar. A outra o Senhor me deu essa, mas de Deus guardou 7.000. Não se preocupe com o que você está vendo aí, não. Deus guardou, aleluia, um quantitativo, que aí não é os 7.000 do tempo de Elias, é um quantitativo em milhões, que não se dobra a esse governo mamon. Estou me referindo, não é político não, meu amado. É o governo do diabo. Independente de político, ele age. Pode ser da esquerda, da direita, ele age. Não adora a mamon, mas tem se guardado em Deus e está pronto, aleluia, para quando a trombeta tocar e subir. Porque às vezes ele diz assim, olha, o evangelho da agora, o evangelho... Não, Deus é fiel, Ele é o gestor da igreja. Então, amados, para encerrarmos aqui, que já estamos em cima de meio-dia, eu estou aqui passando que eu vou pular um bocado de coisa, viu? Essa consciência de que você está sendo vigiado nos faz andar de uma forma diferente. Andar de uma forma que agrade a Deus, vigiar na nossa vida. E, sobretudo, preste atenção, não deixar que a influência externa mude o nosso viver a ponto de virar um crente agente secreto. Sabia que existe isso? Pessoa que entra na faculdade, entra no trabalho, ele estuda às vezes 4 anos, 6 anos, se o curso foi de 6 anos, ninguém sabe que ele é crente. Um dia, por acaso, que vaza e diz, você é crente? Poxa, eu não sabia não, você nunca me disse. E a pessoa se comporta de jeito a não saber que ele é crente. Existe isso, mano. No trabalho é a mesma coisa. Eu tinha um costume santo, falo tinha porque não estudo mais, mas estudei, fiz vários cursos acadêmicos. No primeiro dia logo eu já dava meu cartão de visita. Fazia questão que soubesse que eu era crente, porque ali já muda logo, já não vem convite para a bebida. Uma vez eu fiz uma pós-graduação lato sensu aqui na Escola de Aeronáutica, na Undina. Primeiro dia, disse logo que eu era crente. E quando chegava no final de semana, o pessoal saía dali para descer para a barra, cachaçada, entendeu? Fornicação, adultério, e aí não chama o crente não, porque o crente... Então nem vem convite, amado. Porque já sabe quem você é, então tenha a sua identidade firme, faça a sua vocação, a sua eleição firme. E não seja, quer ver aqui, crente agente secreto na Bíblia? João 19:38, não precisa abrir, eu vou encerrar aqui, porque a mensagem era muito grande, a gente teve tanta apresentação, eu não posso ir mais longe. Depois de João, disto, quer dizer, da morte de Jesus, José de Arimateia, aí abre parênteses, o escritor bota, que era discípulo de Jesus, mas em oculto por temer os judeus. Você não vê José de Arimateia na multiplicação de pães, na cura da mulher do fluxo de sangue, você não vê ele na ressurreição de Lázaro, você não vê José de Arimateia na ressurreição do filho da viúva de Naim, mas era discípulo, a Bíblia está afirmando, mas em oculto. Só quando Jesus morreu, foi que ele chegou e disse, olha, você permite me dar o corpo dele para eu dar um funeral digno? Só teve Jesus morto nos seus braços, mas não vivenciou as experiências, porque ele temia. Aí o texto diz, e Nicodemos, lembra de Nicodemos? Outro agente secreto. É o 007 de Deus. Ele já estava com vontade de se converter, porque ele disse, ninguém pode fazer o que tu fazes se não vier de Deus. Mas é o seguinte, a gente vai se encontrar de noite. Ele foi ter com Jesus de noite, todo escondido, encapotado. Se converter, você não vê mais falar de Nicodemos. Isso foi no início, capítulo 3 de João. Do Evangelho de João, você não vê, João vai até 21 ou 22, você não vê falar de Nicodemo, do capítulo 3, da decisão dele, até 21, aí no final, ele vem aqui, junto com José de Arimateia, e Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus de noite, levando quase 100 arratéis de corpo e mirra, e foi levar para o sepultamento,
Mas você não vê dizendo, olha, ceou com Jesus, tomou o cálice, não vê, porque ele se ocultou, disse, não, eu sou, mas eu tenho uma reputação diante dos homens. Então, cuidado com esse zelo da sua reputação diante dos homens. Ame a Deus, seja o que você é. Dê testemunho. Amém? Vamos ficar de pé.